Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de um texto muito importante e que eu dei uma refletida e quero compartilhar com os irmãos, dizendo logo de assunto que esse, dizendo logo, né, de princípio que esse é um assunto de pré-existência, né? E que eu vi lá no capítulo 10 de João, onde Jesus disse ao pastor, e ele deixa bem claro, né, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E que se alguém que não for o pastor dessas ovelhas falar algo, eles não irão atrás porque eles conhecem a voz do seu pastor e também sabe qual é a voz do que é contra a igreja, ou seja, a voz do lobo. Ou seja, ele está sendo bem claro que o cristão conhece a voz de Cristo, mas também conhece a voz do diabo. Então, é interessante nós analisarmos é o seguinte. Como eu costumo dizer, todos nós, seres humanos, anjos, os habitantes de hoje que estão nos céus, né? Demônios e Satanás, que é o chefe de todos eles, então todos nós nos conhecemos. Só que a gente não consegue se lembrar. Mas todos nós nos conhecemos, pois todos nós habitamos no mesmo lugar, ou seja, todos nós viemos do céu. Todos nós viemos do céu. Então todos nós nos conhecemos. Ah, mas como é que pode conhecer várias pessoas? A realidade espiritual é diferente da nossa. Nós temos limitações, né? Nós não conseguimos conhecer muitas pessoas, lembrar de todas essas pessoas, aquele negócio todo, porque nós somos limitados, porque estamos dentro de, vamos dizer, de um bloqueio, que é o nosso corpo. O nosso corpo é como se fosse um bloqueio. Então nós não conseguimos ter lembranças e nem mesmo a agilidade, né? Que na verdade nós somos. Né? Nós somos seres espirituais, estamos dentro desse corpo e esse corpo nos limita. Para quê? Para que nós possamos aqui, né? Porque todos nós recebemos, né? Não foi um desafio, mas nós recebemos para alguns um desafio, para nós também, de que nós viríamos para cá e que aqui nós iríamos realmente provar que nós amamos a Deus, que é o pastor, da qual nós reconhecemos a voz, ou se nós amamos o diabo, que é o lobo, e de qual se reconhece a voz. Então tudo é um princípio. Por quê? Eu penso assim. Porque antes da rebelião de Satanás, tem pessoas que entendem que aconteceu de um dia para o outro, mas não. É como se fosse uma campanha política. Saímos de uma política, né? De uma eleição ontem, né? Então, como se fosse assim. Então, Satanás, ele vai formar um grupo. Esse grupo já estará convencido, né, de lutar por ele. E eles vão se espalhar por todo o reino, querendo se fortalecer, né? Tendo mais seres espirituais a favor dele. Nós também estávamos lá, também estávamos envolvidos nisso. Eu acredito que éramos anjos, outros querubins, outros sei lá o quê. Por que eu penso assim? Porque tem pessoa que ela não tem assim no comportamento. Você vai ver que tem pessoas que são altamente passivas, outros são altamente agressivos, outros são altamente planejáveis, outros são altamente acomodados. Tem pessoa que tem uma facilidade grande de dominar, de conquistar, de fala, outros já não tem. Então por isso que eu vou dizer que nós não éramos todos anjos,
né? Mas devíamos ser de outro grupo de seres que existe no reino que nós nem conhecemos. Então Satanás sai ali e começa a formar um grupo, né? Um exército para lutar contra Deus. Então, nesse período, se ouvem duas vozes: a voz de Deus, do Espírito, né? Aconselhando a pessoas a não seguirem Satanás. Porque eu acredito que é assim que as coisas aconteceram. Embora tenha, quem sabe, né, as coisas tenham acontecido de maneira assim, mais como uma conspiração, que eu acredito que foi assim. Mas Deus sabe todas as coisas. E então a voz de Deus contra a voz do diabo já começa ali. E o tempo que isso aconteceu não tem como a gente dizer, porque o tempo é algo que foi criado para nós, né? O tempo, a matéria e o espaço foi criado para nós. Nada disso existe na eternidade. Lá não tem tempo, não tem espaço e também não tem matéria. Então o que acontece? Então essas duas vozes já estavam conhecidas lá. E quando acontece realmente essa batalha, Satanás ele é vencido e é expulso do reino celestial com os seus anjos. É importante dizer que Satanás e esses anjos lutaram contra Deus. Eles lutaram, eles não tiveram piedade, lutaram. E todos esses que lutaram contra Deus, hoje são os demônios e Satanás, que é o seu líder. Todos. Não tem nenhum que lutou contra Deus que não está nesse grupo. Todos que lutaram contra Deus e foi vencido por Miguel e seus anjos são os demônios que está aqui na Terra. Todos estão na Terra. Não tem nenhum. Está todos aqui na Terra. E alguns estão presos, né, em abismo, que a Bíblia fala lá. Outros estão presos lá à beira do rio Eufrates, coisas desse tipo. Eles serão libertos para uma ocasião mais à frente. E quem somos nós? Como eu disse já várias vezes, nós somos aqueles que tiveram dúvidas. Aqueles a quem em algum momento pensamos assim: poxa, será que Deus vai resistir a esse ataque? Será que Satanás pode vencer a Deus? E não quiseram, vamos dizer assim, não quiseram assim tomar uma posição direta, né, desde o princípio, mas quando a coisa avolumou, com o tempo passou para o lado de Deus, outros ainda continuaram no seu pensamento a favor do que aconteceu ou não. Eu acredito que nós somos esses. Nós somos os seres da dúvida. Nós somos seres duvidosos, que estamos cheios de dúvidas. Por isso, nós estamos aqui. Foi um terço, que hoje são os demônios. Eu acredito que uma grande parte, vamos dizer que seja um terço, também somos nós, e o outro terço está lá no céu, que continua com Deus firme até hoje. Se nós tivéssemos tomado a decisão de estarmos ao lado de Deus e rejeitado a proposta do diabo, e até mesmo pensado em tentar entender melhor Satanás e analisar a sua proposta, se nós não tivéssemos feito isso, nós estaríamos lá. Então, aqui, o que acontece aqui? A mesma coisa que aconteceu lá. Existem duas vozes no mundo: a voz de Deus e a voz do diabo. A voz de Deus, ela não tem dúvida de como ela ocorre. Hoje, ela ocorre através do cristianismo, da qual Cristo, que é o pastor, instalou entre nós. Então, a palavra de Deus, a voz de Deus, é o Evangelho. É a Bíblia. A nossa regra de fé, que é a Bíblia, essa é a voz de Deus. Não tenha dúvida de que é essa. É muito fácil perceber qual é a voz de Deus.
se formos pela Bíblia. Se nós nos colocarmos de uma forma a querer entender a voz de Deus através de pregadores, através de pessoas que falam, muitos, mas eu quero ouvir a voz de Deus através até de mim mesmo nesse canal, você pode se frustrar e se machucar grandemente, espiritualmente falando. Mas se você for pela palavra de Deus, pela Bíblia, não tem como você errar de que realmente aquela é a voz do pastor que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Está lá em João capítulo 10. Leia lá o capítulo e você vai entender. Mas tem a voz do diabo. A voz do diabo ela é altamente confusa, porque ela está nos prazeres do mundo. Os prazeres do mundo. Ela vai, a princípio, a voz do diabo, ela vai a princípio a perverter, direto, perverter, sem dar nenhuma chance de você ouvir falar sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Mas ela tem os seus níveis. E quando ela percebe que a perversão ela tomou um caminho que faz com que a pessoa pense em outra alternativa, e a outra alternativa é Deus, então ela vai tomar um outro nível. Ela fala: não, vocês podem ser pervertidos, mas vocês continuando, vocês acreditando que Deus e Jesus Cristo, que morreu na cruz, pronto, está resolvido. Porque você é pecador, é a tua natureza. E o que você acredita em relação a Deus e Cristo, pronto, já te livra. Não tem problema, pode continuar na perversão. Pode continuar no pecado, pode continuar nas bebidas, no adultério, nos jogos, na mentira, né, na fornicação, nas práticas idólatras e sexuais, que não tem problema. Pode continuar que não tem problema. Então, esse é o outro nível. Nós temos a política, tem direita e esquerda, aí tem centro-esquerda e centro-direita. O diabo criou a centro-perversão. Você está no centro, mas você é mais virado para a perversão, porque você tem uma divisão de que existe um Salvador. Então é só pensar no Salvador que você está salvo. Então, a voz de Cristo será conhecido somente por aqueles que têm uma vocação a Cristo. Por que nós estamos aqui? Porque não foi tão fácil chegar lá no céu e Deus falar: não, esses aqui são meus e esses não são. Tanto é que Jesus diz assim na oração: Pai, nenhum do que tu me deste se perdeu. Esses que foram dados a Cristo não foi aqui, foi lá no céu. Eu acredito que quando Deus reuniu todos nós, falando do que nós íamos passar aqui, dessa experiência, como fosse um reality. Como fosse um reality. Deus já falou assim, você, já, vamos supor que Deus separou um grupo. Esses aqui são meus, mas esses aqui não. Por quê? Porque Deus conhece os corações, as mentes. Mas lá não tem coração. Não tem coração humano, porque a gente fala de coração aqui como se fosse algo comportamental, mas o coração só serve para bombear sangue. Então o coração é o pensamento humano, é o nosso íntimo pensamento. É o que nós temos por coração. Então fala aqui, esses aqui são tementes a mim. Esses aqui não. Então o que acontece? É tudo, por exemplo, a nossa política aqui, ela é um espelho do que é lá no céu. Então os que são errados querem ser o certo. Essa é a esquerda. A direita, eu não vou falar que a nossa direita aqui é absoluta, mas em relação aos princípios e valores cristãos, ela tem essa função, ela tem esse ato. Ela tem essa genética de puxar para o lado de Deus. Então os que estão errados falam assim, não, eles também são errados. Como é que nós vamos saber se a sua escolha, olha só, estou dizendo do que pode ter acontecido. Foi mais ou menos isso, eu não tenho as palavras certas. Então, esses aqui que foram
já colocados de lado como não escolhidos, porque Deus conhece os seus pensamentos e os espíritos são livres para pensar como quiserem. Então Deus separa, então eles começam a criar tipo um manifesto. Como é que nós vamos saber se o teu resultado de justiça é verdadeiro? Se a tua escolha foi justa e eles não. Aí começa a fazer a acusação. Olha, aquele grupo ali também estava nessa. Aquele ali também. Esse aqui também. Como é que agora passou para lá, papapá, aquele negócio tudo? Então, a proposta de Deus, a sabedoria de Deus, ela é infinita. Então, o que Deus faz? Ele simplesmente cria esse cenário aqui, que é o universo. E o planeta Terra não tem mais habitantes em outros lugares. Não tem, esquece. Só se tem alguém numa situação como a nossa. Deus dividiu para botar aquele negócio. Mas, se tiver o mesmo fator, que todos necessitam de um Salvador. Mas eu creio que não tem. Ou então Deus faz um plano, ele coloca esse plano diante de todos. Diante de todos. É um desafio, como aconteceu com Elias e os profetas de Baal. Elias faz um desafio e apresenta esse desafio diante do povo. O que o povo diz? Muito bom essa proposta. Todos aceitaram. Então o desafio de Deus é o seguinte: eu vou colocar vocês em uma situação e outra dimensão. Aí vocês não terão lembrança daqui. Mas o que vai prevalecer lá é a verdade em vocês. Esse grupo que eu falei, esses vão vencer. Mas o grupo que eu não vão vencer, porque eu sou conhecedor. Eu sou conhecedor. E eu sei que esse grupo vai vencer e esse não vai vencer. Mas todos serão dados a mesma oportunidade. Ninguém terá mais privilégio do que o outro. Simplesmente eles vencerão porque conhecerão a voz do meu filho, que eu estou dando esses para o meu filho. E a esses eu não estou dando. Ah, mas aí você vai dizer, agora você é calvinista? Não se trata de calvinismo. O calvinismo que se tem aqui, o pensamento calvinista que se tem, é que Deus foi por uma escolha aleatória. Esse eu quero salvar, esse eu não quero, pronto, e acabou. Mas não é bem assim. Então, o que acontece? Então, quando essa proposta foi feita, de que todos estaríamos na mesma situação, e de que ao ouvirmos a voz de Deus, iríamos identificar e seguir essa voz, todos disseram, muito justa. É muito justa a sua proposta. É muito justa, assim como fizeram lá com Elias, o desafio com os profetas de Baal, o povo achou justo, assim também foi o povo lá. Eles acharam muito justa a sua proposta. Então todos aceitaram e todos vieram. Então o que acontece aqui? O que acontece é que os salvos, da qual Cristo disse que nenhum do que tu me deste se perdeu, esses têm o conhecimento da palavra de Deus em si. Porque da mesma maneira que o diabo ofereceu algo desejável para seduzi-los no céu, e eles foram seduzidos pelo diabo, assim como Eva foi seduzida no Éden, o que prevaleceu neles está prevalecendo aqui também. Ou seja, a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, não é simplesmente falar essa voz de Deus, essa voz, não. O reconhecimento está na atração, está no desejo. Ou seja, o que mais traz desejo? O cristão, o que mais traz desejo para o cristão é Cristo, que é a voz de Deus. Mas para o não cristão, o que mais traz desejo para eles é não Cristo. Ou seja, eles ainda têm o desejo
das propostas de Satanás, que são fáceis, desejáveis e que não há condenação. E de que você é inocente. Foi assim com Eva. Quando Eva disse que não poderia, falou, não, mas não foi bem assim. Não é assim que funciona? Não é bem assim. Na verdade, tu vai só se tornar conhecedor. Mas continua tudo igual. E as propostas são exatamente essas. Não é bem assim. Você foi feito para usufruir das coisas, dos desejos, dos prazeres. Isso é humano, isso é a carne. O que importa é você reconhecer que tem um Deus. Esse é o nível intermediário que eu falei lá na frente. Mas tem outros que não querem nem reconhecer Deus, são ateus. Ou seja, sou eu e mais ninguém. É o materialismo. O que importa é o que eu vejo. Eu não vou acreditar em nada que eu não vejo. Isso seria uma ignorância. Satanás gosta disso. Satanás não quer que ninguém acredite nele. Isso é uma armadilha. Então, a principal atividade do ser humano aqui são duas. Na verdade, é uma atividade, mas que leva para duas fontes. A atividade é reconhecer a voz. Agora, qual voz vai reconhecer? A de Cristo, que é o verdadeiro pastor, ou é o do ladrão, que não entra pela porta? Esse é o nosso desafio. Foi essa a proposta que nós recebemos no céu. É o meu pensamento. Foi essa a proposta que nós recebemos no céu. E é essa a proposta que nós somos resultado dessa proposta. Então temos a voz de Deus e a voz do diabo. Os que foram dados a Cristo, que nenhum se perdeu, é todos aqueles que Deus afirmou lá. É esses aqui. E os que não têm ouvido a voz de Deus, não têm interesse, ou aqueles que andam em dúvida o tempo todo, continua sendo o mesmo que era no céu. Tiveram dúvidas, a dúvida deles não acabaram, e eles continuam com dúvida até hoje. E Deus não gosta de dúvida. Deus quer um coração altamente voltado para Deus. Altamente voltados para Deus. Deus, ele é único e ele quer ser unicamente amado. Ele não divide a sua glória. Deus não divide nada. Deus é um absoluto. E os que ouvem a voz de Deus são os vencedores. Por que eu digo isso? Porque no juízo final, nós veremos ali uma aula de justiça, da qual na Terra nunca existiu. A nossa justiça ela é horrível. A justiça aqui ela é comprada, ela tem interesses políticos, ideológicos, culturais, tantas outras coisas. Mas a justiça de Deus ela é única. Ela é a justiça de Deus. Então, no juízo final, quando todos foram julgados, será apresentado a eles. Assim como a pessoa morre e ela deixa esse corpo, ela vai lembrar dessa proposta de Deus. Então ninguém vai poder se justificar diante de Deus. Porque nenhum pecador pode se justificar diante de Deus. Deus disse que esses venceriam e esses perderiam, e foi feita a justiça. E ninguém vai poder apresentar ou criar alguma defesa dizendo que foi menos privilegiado. Porque as tuas vidas estão todas lá. São os livros. O livro da vida, o livro do corpo, o livro do comportamento. Está tudo lá. Está tudo registrado. É como se estivesse passando um filme diante do condenado no dia do juízo final ao que você fez. E olha que eu falei aqui no céu antes de vocês irem, que vocês iriam fazer. Então não tem como se justificar.
A única lamentação que farão o tempo todo é lamentar por toda a eternidade a respeito do pecado que cometeram contra Cristo, contra o sangue de Cristo, o pecado que cometeram contra o Cordeiro de Deus. Então, não é que eu esteja falando de calvinismo, é que estou falando de um Deus conhecedor de corações. Deus conhecedor de corações. Então, o que vai fazer essa pessoa tomar uma decisão correta? É ouvir a voz de Deus. E qual é a nossa missão? É levar o Evangelho a toda criatura. Para que essas pessoas que até então só ouviram a voz do diabo, a voz desse mundo, possam ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ela vai reconhecer, ela vai lembrar daquela voz, ela vai lembrar das palavras. As palavras ditas por Deus, escritas na Bíblia, dita por Cristo e escrita na Bíblia, são as mesmas lá do céu. Elas são muito semelhantes, mas muita semelhança. Só que lá é uma dimensão espiritual, aqui é uma dimensão física, material. Mas ela se encaixa nas duas dimensões. Então irá lembrar. E quando lembrar, não terá dúvida. Deixará tudo e abraçará o Cordeiro de Deus. E reconhecerá o grande amor de Deus, da qual Deus prometeu lá: eu vou resgatar vocês com o meu filho. Talvez nós não sabíamos como Cristo iria morrer, mas saberíamos que ele iria morrer. Iria morrer por nós. E morrendo ele por nós, nós seríamos avivados. Nós seríamos também ressuscitados, porque estávamos mortos no pecado. Mas aquele que venceu a morte, o espírito da morte, esse pode dar vida a quem ele quiser. E o que ele quer dar vida é aqueles que reconhecem a sua voz. Ou seja, quem precisa de ajuda tem que procurar o lugar certo, a pessoa certa, e pedir ajuda a essa pessoa. Então todos nós precisamos de ajuda. E nós procuramos a pessoa certa, que é Cristo. E nós pedimos a Cristo que nos ajude. Isso é o arrependimento. Isso é a confissão de pecado. Isso é uma confissão de que estamos deixando o mundo para viver para Deus. E isso é testemunhado no batismo nas águas, que é o testemunho diante dos homens. E no batismo com o Espírito Santo, que é o testemunho disso diante dos céus. A proposta de Deus foi nos dada. Viemos aqui e, como todas as outras pessoas, tivemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Se você é um cristão, é temente a Deus, parabéns, você reconheceu a voz do Cordeiro. Mas se você tem dúvida, você está dividido. E nenhum reino dividido permanecerá forte. É assim que Jesus diz. Naquele momento que as pessoas acusam ele de expulsar demônio por Beelzebul. Ele fala: nenhum reino dividido vai prevalecer, vai se desfazer. E se você tem um pensamento dividido, você não vai prevalecer. Você será destruído. Você tem que ter um único pensamento, que é Cristo. Não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você não vai perder nada nesse mundo. As baladas, as mulheres, as meninas aqui, que é aqueles meninos musculosos, a bebida, essa obsessão por sexo, a idolatria, a busca por conhecimento espiritual a qualquer preço, a fornicação, a mentira, a inveja, o engano, o desejo de destruir
o seu próximo, tudo isso tem que ficar de lado. Claro que ninguém vai pensar dessa maneira. Então, nós somos seres de diferente, como posso dizer assim, hierarquia. Tanto é que tem no meio de nós, esse é o pensamento de muitas pessoas, de querer dominar o outro. Esse pensamento estava lá. Satanás queria dominar a Deus e prometer assim, ó, eu vou dominar o reino e vocês vão dominar comigo. Por isso que o ser humano tem esse pensamento. Você vê, por exemplo, as brigas nas facções de um querer dominar o outro. Aqui no Rio de Janeiro, a milícia quer dominar o tráfico quer dominar a milícia. Na política, essa luta por poder. E não é só na política, todas as áreas sociais, na família, até mesmo na igreja. Pessoas lutando por poder dentro da igreja. Essas pessoas não são salvas. Não são salvas. Isso veio tudo lá de cima. Isso foi aprendido lá. E o professor disse é o diabo. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então não tenha dúvida, deixe esse desejo que você tem, essa obsessão sexual, esse desejo por riqueza, por poder. Esquece isso, porque isso vai terminar na tua vida assim que você morrer, ou assim que Cristo voltar. Mas o que vai ser eterno e não tem mais como mudar é o que vai a partir daí, a partir da sua morte. A eternidade, ela não pode ser mudada. Você vai definir aqui o que você vai ser eternamente. Você vai ser eternamente salvo ou você vai ser eternamente condenado no inferno e posteriormente no lago de fogo. Você decide voltar para o céu ou você decide nunca mais pisar os seus pés lá. É isso que está em jogo. É isso que está aqui nesse reality da qual nós vivemos. O reality da vida eterna. No reality, aqui, uma pessoa só vence. No reality da vida eterna, todos que ouvem a voz de Deus vencem. Todos são vencedores. Que somente ouvem a voz de Deus. Só precisa acreditar nisso. Quando a pessoa tinha dúvida, vê lá quando na ressurreição de Lázaro, Jesus dizia sempre a mesma coisa, apenas creia, somente isso. Apenas creia. Porque se você crer que é Cristo nosso pastor e se entregar para Ele, o rumo da sua vida vai ser outro. Não é você que vai dirigir os seus desejos, é Ele. Porque o desejo de Cristo é que nós voltemos para lá. E o nosso desejo tem que ser o mesmo, voltar para lá com Cristo. É isso que nós temos. Pense bem, meu amigo. Pense bem, minha amiga, porque a nossa vida é como um sopro. Eu estou aqui, como você está aí, mas tu pode apagar agora. Um infarto fulminante apaga e você não tem tempo para mais nada. Você só tem agora uma eternidade de perdição ou de salvação. Mas é agora que se decide. É nesse momento em que ouve a voz de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.